Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vamos apresentar nossos irmãos, pessoas amigas, todos aqui nesta noite. Nós temos ali na sala, onde a orquestra normalmente ensaia, nós temos ali o culto de ensino para novos convertidos. Esses irmãos que estão preparando para o batismo. Então, lá está acontecendo aqui, enquanto nós estamos aqui, eles estão ali para participar, para estar ali estudando a palavra de Deus, preparando para o batismo. Então eu quero estar apresentando, primeiramente eu quero saber se do nosso campo, do campo de Itapuranga, nós temos irmãos nos visitando nesta noite. Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Temos alguém do campo de Itapuranga? Parece que não temos. De outros campos, temos aqui o pastor Genésio. Fica de pé, Genésio. A família está ou só o irmão mesmo? Temos mais alguém de Goiânia, de Anápolis, de Brasília, de outras regiões? Temos mais alguém? Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Aqui o pastor Genésio. Vamos recebê-lo com bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. De outras denominações evangélicas nós temos Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Igreja de Deus e Amor, Presbiteriana, Batista, Evangélico Quadrangular, ou pessoas que ainda não são evangélicas. Nós temos alguém nesta noite? Alguém que ainda não é evangélico? Se temos também, eu quero pedir que se coloque em pé. Parece que também não temos. Nosso culto terça-feira é o culto da família, né? O culto que nós reunimos aqui para estar lendo a Bíblia juntos. Então, assim sendo, normalmente não temos assim visitas, quase, não é tanto, muito comum. Mas aqui temos uma carta de recomendação, aliás, uma carta de retorno do irmão Olaís Cardoso Oleriano e da irmã Diva Cunha Oleriano. Quero pedir a eles que se coloquem em pé. E junto com eles, eu quero saber se nós temos mais alguém que estava viajando. Tem muitos dias que não vem, temos mais alguém? Vamos receber os irmãos, com certeza fizeram uma boa viagem, mas vamos recebê-los com bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Dos pontos, como a gente sempre faz aqui na terça-feira, a gente faz isso para os irmãos observarem, né? Sempre tem dito isso, para os irmãos dos pontos estar sabendo, os irmãos que estão vindo, vendo o grupo lá do seu ponto que está vindo, né? Eu vi lá da Vila Odete, com o Reginaldo, de pé, juntamente com todos os demais irmãos lá da Vila Odete. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus assentar. Ali do Alto Refúgio, irmão pastor Valdetino, juntamente com todos os demais irmãos que vieram lá do Alto Refúgio. Fiquem de pé. Estão aí. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu, demais irmãos do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé, todos irmãos, aí, graças a Deus, Deus abençoe. E lá do setor Morada Nova, o Antônio, Tereza, demais irmãos que vieram lá do setor Morada Nova, estão aí, né? Graças a Deus, Deus abençoe, Deus sentar. Lá do setor comercial, irmão Ginoí, todos os demais irmãos que vieram do setor comercial, estão aí, Deus abençoe. Parque Alvorada, irmão Wagner, e todos os demais irmãos do Parque Alvorada, fiquem de pé, estão aí, graças a Deus, Deus abençoe. Lá do setor Veredas, irmão Bardim, todos os demais irmãos, lá do setor Veredas, fiquem de pé, estão aí, né? Graças a Deus. Então, são todos daqui mesmo. Vamos dar uns bem-vindos aí uns aos outros, vamos dar um bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nessa semana nós temos aí a Santa Ceia do Senhor, né? A Semana da Santa Ceia.
Domingo próximo estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. E então é a ceia do mês de abril. No mês de maio, no dia da ceia, nós vamos eu estou com o objetivo de fazer um trabalho, porque nós estamos caminhando aí para um momento de muitas despesas ali na construção, e até hoje, em toda a construção, os irmãos lembram, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não sei se nem todos sabem, mas depois, ou melhor, do início da construção até hoje, nós tiramos 3 ofertas. Uma oferta do lançamento da pedra fundamental, uma oferta para a cobertura e uma oferta para os vidros. Agora nós vamos tirar uma oferta que nós vamos denominá-la oferta para climatização e o forro. Isso, o forro no aspecto assim parcial, porque na realidade o forro nós temos ali depois temos que forrar as galerias, mas o forro da nave do templo. Então, associado ao forro, nós temos que fazer a parte elétrica, também fazer umas passarelas ali. Ali tudo, eu estava conversando ontem, fui em Goiânia ontem, estava conversando com o pastor Eurípides, e a gente falando a respeito de um orçamento que eles fizeram para fazer essas passarelas, e a princípio a gente até assusta com o valor, mas aí de repente o rapaz passa a metrar das passarelas. Nós temos 206 metros de passarela. Então é muita coisa, né? Então, graças a Deus, por ser assim, porque graças a Deus comporta, nós reunimos ali, vamos estar ali em momento festivo, e ali vai ter espaço. Por exemplo, domingo nós temos a ceia. Então, se a ceia normal, nós temos aqui uma certa dificuldade, devido ao espaço, calor. Então é assim, né? Então os irmãos, eu falo isso porque toda oferta, eu falo para os irmãos que eu gosto de preparar, nós temos que preparar, não gosto de ficar tirando oferta todo dia, tanto é que dentro de 8 anos de construção, nós tiramos 3 ofertas. Do início, a oferta do início, do lançamento, depois mais 2. Então vamos para a quarta do início, né? Antes eu tinha tirado uma oferta dos bezerros, aquela oferta dos bezerros. Mas então, se a gente dividir isso aí, eu sei que lá um largo espaço de uma até a outra. Mas Deus tem proporcionado, continuo afirmando aí para os irmãos que graças a Deus nós praticamente não temos reserva nenhuma, mas também não temos nada aí, pendência nenhuma, graças a Deus. Deus tem abençoado. Então agora eu quero pedir à igreja, vamos colocar em pé novamente, irmãos, eu quero ler um texto aqui, no livro de Daniel, o profeta Daniel. E eu quero ler com os irmãos, dos versículos 8 até o 18, na realidade nós vamos estudar o capítulo 3 de Daniel, mas eu quero ler dos versículos 8 ao 18, uma leitura até... A gente sempre não lê uma extensão dessa, assim, uma leitura tão extensa. Mas eu quero ler esse texto aqui hoje, e depois a gente estará fazendo aqui um rápido comentário. Então, Daniel 3, de 8 a 18. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Diz assim: Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e de teus deuses. Não servem nem a estátua de ouro que levantaste, adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego,
e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é. Mas se não a adorares, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Podemos se sentar, irmãos, nós já oramos. Eu quero refletir com os irmãos nesse texto, nesta noite, e até um pouco mais aqui, nesse capítulo 3 de Daniel. E às vezes nós não sabemos o porquê. Às vezes a gente lê um texto, prepara, ora, busca de Deus, e às vezes a gente não entende muito bem o porquê que Deus nos leva a determinadas palavras. A princípio, esse texto mostra 3 homens que foram fiéis aos princípios que eles propuseram obedecer, em detrimento da sua própria vida. Eles arriscaram a própria vida para serem fiéis a Deus. Então, eles estavam mais preparados para morrer do que para pecar. Eles preferiam morrer do que pecar. Então, de quando em vez, assim, a gente considera isso difícil, mas de quando em vez a gente ouve alguém falar, eu não sei se com uma sinceridade total, mas de qualquer forma, de vez em quando a gente ouve alguém falar assim: ô irmão, eu orei assim, para Deus me abençoar, que eu prefiro morrer do que cair em pecado. Eu prefiro morrer do que desviar. De vez em quando eu já ouvi isso, embora não é tão comum, não é todas as pessoas, mas existem pessoas que até hoje eles preferem morrer do que pecar. E graças a Deus pela vida deles, a gente pode louvar a Deus pela vida deles. Então esses 3 moços tinham esta característica: eles consideravam a fidelidade mais importante do que as suas próprias vidas. Eles preferiram não ceder à pressão da maioria. Eles preferiam enfrentar o fogo da fornalha do que ceder à pressão de uma maioria. Eu vejo que, na realidade, hoje, nós estamos, mesmo que tenha alguns, mas nós precisamos instruir a igreja para mostrar que o mais importante hoje é ser fiel, como foi em todas as épocas. É mais importante ser fiel do que, às vezes, defender a sua própria vida. De quando em vez a gente toma conhecimento de pastores usando seguranças, né? De vez em quando a gente ouve falar de pastores que usam seguranças, de pastores que pregam dentro de uma cabine blindada, à prova de bala. A gente ouve falar sobre isso. Pastores que são guardados, que caminham. Irmãos, eu fico pensando, meu Deus, está muito longe da mensagem que é pregada. Eles pregam uma coisa e vivem totalmente diferente. Pregam confiança em Deus e vivem diferente. De quando em vez eu vejo uma crítica, e até em cima desses pastores, que às vezes
pregam aí, fazem essa propaganda exagerada, e pregam só cura, esse tipo de coisa, milagres, e chega até a criticar nossas igrejas. De vez em quando eu vejo alguém criticando-os assim, fala assim, eu quero ver, ou às vezes até alguém que tem acesso à família deles, fala assim, quando adoece alguém da família deles, eles procuram a melhor clínica, os melhores médicos, e depois chama a igreja para dar oferta em troca de saúde, propondo chave de carro, chave de casa e tantas coisas em troca de, então negociando, fazendo uma negociação. Mas aqui, irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que tenham firmeza, decidam a servir a Deus e não abrem mão. Isso é uma necessidade. Nesse capítulo 3, a gente observa aqui, eu quero estudar um pouco esse capítulo com os irmãos, e nesses versículos de 13 a 18, a gente percebe uma firmeza desses moços. Eles não pregaram, não fizeram uma defesa, pregando um sermão para defender a Deus, não, eles foram verdadeiramente testemunhas. Ao invés de defender com palavras, eles defenderam com a atitude, uma atitude de firmeza. Observe os irmãos aqui, então Nabucodonosor, na ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Então, Nabucodonosor pronuncia ali o decreto, e mesmo diante de tudo isso, de toda esta ameaça, ou essas ameaças, eles permaneceram firmes. Irmãos, é lindo isso aí, é maravilhoso isso aí, é muito bonito, ou aliás, é mais do que bonito. Às vezes bonito tem muita coisa bonita, mas isso aqui é mais do que bonito, é alguém que, o princípio, para servir a Deus, ele tem tanta firmeza, ele não abre mão. Eu estava aqui antes do culto, sentado aqui, eu cheguei um pouco antes, o pastor José já estava aqui, e a gente estava conversando um pouquinho aqui antes do culto, e eu estava comentando com ele sobre uma mensagem que eu li, eu não sei se foi ontem ou foi hoje, eu estava lendo uma mensagem de um obreiro, e ele fazia um comentário sobre pelo que tudo indica, é um simpósio de pastores, de líderes, e ele falou assim, naquele simpósio, ou naquela reunião, eu ouvi muitos comentários assim, obreiros preocupados com o comportamento da igreja. Qual era a preocupação de alguns obreiros? Sobre namoro, moças se engravidando antes de casar, namoros aí fora dos princípios, dos padrões bíblicos, às vezes negócios mal arrumados, gente que esse tipo de coisa dentro da igreja. Então, alguém preocupando, comentando, então ele falava sobre isso. E eu estava analisando, irmãos, então se alguém fala, comenta, é porque ele sente tristeza, ele entristece pelo pecado. E eu analisando a igreja hoje, vendo a igreja, às vezes o perigo que nós estamos, para onde nós estamos. Na realidade, quando nós reunimos, o que nós conversamos mais? Nós temos demonstrado uma certa preocupação com a igreja, uma certa tristeza com o pecado, não só dentro da igreja, mas até fora, na nossa cidade. Os fatos que acontecem, os acontecimentos da nossa cidade, quantos acontecimentos horríveis, quantas notícias. Eu sei que aí nos estabelecimentos de ensino, até nesse momento mesmo o pastor Céu estava comentando aqui, que alguém falando sobre alguns estabelecimentos de ensino, que a droga rola solto aí, é uma coisa tremenda, meninos, meninas envolvidos com isso. Irmãos, o que nós sentimos com isso? Será que é aquele mesmo sentimento
ali que houve com o sacerdote, lá com relação ao bom samaritano, com o levita, que foi aquele sentimento assim, eu não tenho nada com isso, isso aqui está acontecendo para lá, eu não tenho problema não, ainda não me atingiu, não chegou na minha casa, eu não estou vivendo isso, graças a Deus, eu estou caminhando para o céu, sou salvo, eu não me envolvi com isso, estou livre. Irmãos, a igreja, nós estamos precisando, como igreja, como sal da terra e como luz do mundo, nós somos sal para preservar, e luz significa algo que destaca, ninguém consegue esconder. Então, a igreja de Jesus é chamada hoje para preservar alguma coisa, para ser luz, para ser algo que possa ser visto, a luz é vista, é notada. Então, a igreja de Jesus precisa disso, nós precisamos. Qual a diferença que nós estamos fazendo? Ou qual a influência? Uma coisa que me entristece é saber que em volta da igreja tem acontecido tantas barbáries, tantos problemas sérios, tanta coisa horrível. Irmãos, a igreja ela existe para fazer uma diferença, e como sal da terra, ela precisa lutar para preservar. Então, Itapuranga, eu já contei para os irmãos que eu já ouvi, até uma certa época eu estava conversando com um advogado, e ele falou assim, a igreja tem uma influência muito grande no comportamento de Itapuranga. Na realidade tem, graças a Deus por isso, mas nós precisamos influenciar mais. Precisamos influenciar mais. Precisamos causar mais impacto, a igreja precisa disso. E para isso nós temos que continuar andando na contramão do mundo. Vocês lembram que uma certa época, num desfile aqui, nós íamos pela 45 e foi proposto aí para a gente vir de contramão, e eu até falei, fiz uma colocação aqui, falei, irmãos, vai ser bom nós vir na contramão da 45, porque na realidade a igreja está na contramão do mundo. Então nós vamos literalmente estar na contramão, graças a Deus. Então esses 3 moços aqui estavam na contramão, pode ter certeza, estavam na contramão. A firmeza deles era de alguém que estavam na contramão do mundo, das propostas do mundo, né? Os jovens, eles mostraram a Deus na hora em que eles mostraram, ou seja, foram fiéis a Deus, mostraram a sua fidelidade a Deus, na hora de serem promovidos, porque vocês lembram que eles foram levados cativos, e depois foram escolhidos para servir a Deus. Ali eles foram íntegros, mas também foram fiéis na hora da provação. Irmão, você precisa ser fiel na hora que você passa no vestibular, mas você tem que ser fiel na hora que alguém te chama para a praça também. Você precisa ser fiel em qualquer circunstância. Você tem que ser fiel naquela hora que você alcança uma promoção, mas também tem que ser fiel na hora da provação. Não é só na promoção, não, é na provação também. Então, aqui, 3 moços que haviam recebido uma promoção, e foram promovidos, e foram fiéis ali, mas depois eles perseveraram, a ponto de, na provação, eles continuarem sendo fiéis. Eu falei para os irmãos estudar esse texto, alguma coisa nesse texto. Aqui nos versículos 17 e 18, nós encontramos entre algumas coisas que nós encontramos nesse versículo, não é só isso, possivelmente eu vou até depois comentar mais alguma coisa dentro desse mesmo texto, mas dentro desse texto a gente pode analisar aqui, que foram ossos que foram fiéis, mostraram uma fé inabalável, firmeza. Agora, não foram arrogantes. Eu vou ler para os irmãos aqui os versículos 17 e 18, quer ver? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar.
Ele nos livrará do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui, irmãos, vocês observem o estilo de alguns pregadores, inclusive esses que eu citei ainda há pouco, desses que está lá falando, aqui na minha igreja que acontece, só acontece aqui, e às vezes faz uma crítica tremenda nas outras, aquela briga lá, que os irmãos conhecem, essa briga pela internet, de tantas outras formas, aí pelos meios de comunicação, e tem uma fé arrogante, aqui que acontece, é comigo que acontece. Eles não. Eles falaram, se Deus nos livra, mas quando no versículo 18, diz, e se não livrar? Irmãos, Deus faz pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, Deus não faz porque você determina, não, Deus não faz porque você força, Deus não pode ser forçado pelo homem, Deus faz porque Ele é misericordioso e Ele tem poder para fazer. Quando você pedir, saiba que você tem o direito de pedir, observe o comportamento deles, olha, Deus nos livra, ó rei, da tua mão, Deus nos livra, e se não, esse não aqui, irmãos, é maravilhoso isso aqui, se não, fica sabendo, ó rei. O que eles disseram? Olha, rei, se nós for livre, nós vamos ser livres, mas se não, nós vamos morrer, mas preferimos morrer do que ser infiel, preferimos a morte, do que nós procedermos o contrário dos princípios que nós aprendemos com relação à tua palavra. Graças a Deus. Então, irmãos, ser fiel a Deus, não simplesmente pelo que Ele faz, pelo que Ele dá, foi o que eles fizeram aqui. Nós somos fiéis a Deus, não é pelos presentes de Deus, é por quem Ele é. Eles demonstraram isso aqui nesse versículo 18, é outra coisa. Primeiro eu disse aqui que eles não foram arrogantes, não exibiram a sua fé, pelo contrário, eles mostraram através da fidelidade que eles tinham fé para viver, fé para morrer, fé em qualquer circunstância, fé para estar firme, mas não foram arrogantes. E depois, a proposta deles era servir a Deus por quem Deus é, mesmo na vida ou na morte, nós vamos ser fiéis. Foi o que eles propuseram aqui, né? Então, irmãos, essa palavra que eles falaram aqui, se Ele nos livrar, aqui, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Ele pode nos livrar? Pode, claro que pode. Deus pode fazer tudo, mas se Ele não fizer, nós temos que continuar fiel a Ele. Isso aí é o que nós aprendemos aqui nesse texto. Fazer o que é certo, irmão. Vocês lembram do estudo que o pastor Jean Porto deu aqui na última festa, quando ele falou que o nosso dever é ser fiel antes de ser feliz, não foi? Como é que foi a palavra que ele usou? Ser santo ao invés de querer. O que nós queremos é ser santo ao invés de querer ser feliz. Então, o que eles fizeram? Foram fiéis, foram santos. Agora, irmãos, eu já ouvi vários pregadores falar uma frase, e ela é mais do que correta, que Deus, às vezes, não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Vocês observaram aí, Ele, às vezes, pode não nos livrar da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha.
Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha, mas ele entrou junto na fornalha. Glórias a Deus, isso é maravilhoso. Eu estava observando, e até escrevi aqui alguma coisa, quer dizer, Deus, às vezes Ele não nos livra dos problemas, Ele nos livra nos problemas, está junto nos problemas. Vocês lembram que eu já falei aqui para os irmãos, com relação a ensinar a criança, a Bíblia diz, ensine a criança no caminho em que deve andar. A Bíblia não está falando assim, não ensine simplesmente o caminho, mas ensine no dia a dia, na sua vida, com seus exemplos, no seu caminhar, no seu deitar, no seu levantar, no seu falar, na sua forma de adorar a Deus. Então é isso, né? Então aqui, Deus nos guarda na fornalha. Deus não impediu a fabricação da fornalha. Deus podia ou não podia impedir a fabricação da fornalha? Podia, mas Ele não impediu. A fornalha foi feita. A fornalha era o instrumento do sacrifício de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas Deus Ele impediu a confecção, a feitura da fornalha. Irmãos, por que Deus não tira da nossa vida, não impede aqueles instrumentos que às vezes nos causam sofrimento? Eu não sei. Poder Ele pode, mas ali a gente aprende uma coisa interessante, Ele não fez. E muitas vezes até hoje Ele não faz. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Deus podia perfeitamente ter proibido, ter arrumado uma forma de que Nabucodonosor não acendesse a fornalha. Até fazer, eu não sei nem se essa fornalha, por certo, ela não era coberta. Você já imaginou se ele mandasse uma chuva na hora, irmã Maria Dionísia? Com certeza não tinha como acender o fogo. Mas ele não fez. Ele permitiu que o fogo fosse aceso. Preparado tudo ali. Deus não impediu que a divulgação do decreto. Vocês sabem que Nabucodonosor criou um decreto. Deus podia ou não podia ter impedido que ele proibisse, ele fizesse com que o decreto não saísse, não fosse divulgado. Não, ele não fez isso. Deus não fez isso. Irmãos, esse decreto era a sentença lavrada para a vida desses 3 moços, que já foi feita exatamente para pregar eles. Quantas vezes, hoje, nós somos alvos de algumas leis, às vezes até elaborada pelos políticos, mas às vezes, uma série de conversas por aí, nós somos alvos disso. Por que Deus não permite que isso aconteça? A gente não sabe. Poder Ele tem para eliminar. Então ali Ele podia fazer isso. Mas Deus não proibiu essa divulgação. Deus não impediu que os 3 jovens fossem acusados Ele não impediu que esses 3 jovens fossem acusados, de forma nenhuma. Deus não livrou eles da fúria do rei, nem do fogo da fornalha. Deus não impediu que eles fossem atados. Interessante, nessa questão de ser atado, daqui a pouco eu quero refletir com os irmãos num fato interessante aqui. Atados significa amarrados, né? Eles foram amarrados, foram jogados dentro da fornalha, amarrados. E Deus não impediu que eles fossem jogados amarrados dentro da fornalha, acesa e aquecida 7 vezes mais. Mas Deus livrou eles na fornalha. Então, Deus permitiu tudo isso aí para fazer um livramento lá na fornalha. Irmãos, agora,
às vezes, Deus transforma um instrumento de sacrifício para você exatamente em algo que vai te promover, vai te abençoar. Foi exatamente o que aconteceu ali. Observem, esses 3 moços, o que era o fogo ali, usado pelo rei, aqueles que se acenderam, que prepararam? Qual era a função do fogo? Matar esses 3 moços. Eliminar, acabar com a vida deles. Veja o que aconteceu. Deus transforma um instrumento de morte em instrumento de livramento. Vamos ver os versículos 25 a 27 aqui, quer ver? Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abdenego: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas, aos prefeitos, aos presidentes e aos capitães do rei, e contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Que jeito que eles foram lançados lá na fornalha? Amarrado. Agora, gente amarrado anda, então o fogo queimou as cordas. Eles foram jogados lá dentro e saíram caminhando lá de dentro. O fogo que foi feito para queimá-los queimou as cordas. Queimou o que prendia. Imagine os irmãos o que Deus pode fazer. Glórias a Deus. O livramento de Deus na fornalha foi muito mais do que da fornalha. Se ele livra da fornalha, era um livramento com certeza mais fácil. Mas esse livramento na fornalha foi tremendo, não foi? Vê esses 3 moços ser lançados lá dentro, amarrado, e sai de lá andando, caminhando. Glórias a Deus. Então Deus transforma, né? Eles foram atados, jogados no fogo, mas eles não foram tirados do fogo, eles saíram do fogo. Eles foram jogados presos e saíram livres. Livres. Graças a Deus. Às vezes, irmão, quando todos os recursos humanos acabam, nós encontramos o livramento do 4º homem, mas lá no meio da fornalha, às vezes é lá. Glórias a Deus. O livramento do 4º homem pode ser traduzido em 3 coisas importantes na vida desses homens. Primeiro, presença de Deus. Irmãos, eu acho que muitos irmãos aqui já tiveram experiência como eu tive, e tenho até hoje. Os momentos de mais presença de Deus na nossa vida, às vezes não é no churrasco, às vezes não é na festa, mas é na fornalha. É lá que o 4º homem aparece. Glórias a Deus. Eu queria deixar essa palavra nesta noite, porque com certeza tem muita gente aqui que está na fornalha. E você precisa entender isso aí. Por que Deus deixou você ir lá? Mas Ele nunca te abandonou e nem vai te abandonar. Ele vai estar com você lá na fornalha. Quem sabe você vai entrar numa dificuldade tremenda, foi lançado lá, foi alguém que te jogou, mas para sair você vai sair livre, banando as mãos. Imagine os irmãos, a coisa é tão tremenda que o fogo não queimou a capa, mas queimou as cordas. Porque a capa não prendia, a capa era uma proteção, era algo que fazia parte da vestimenta deles. Então o fogo não está aqui para queimar a sua proteção, o fogo está para queimar aquilo que te prende, te amarra. Glórias a Deus. E quando você sair da fornalha, você vai sair diferente.
A experiência do quarto homem lá te dá firmeza. Às vezes Deus nos permite ir para a fornalha exatamente para isso, para nos ensinar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele desce para estar conosco às vezes na hora da nossa maior aflição. Ele é Deus conosco nas provas, Ele é Deus conosco nos vales, na dor, na solidão. Glórias a Deus. A hora que a gente mais sente a presença de Deus é quando a gente está às vezes só, na solidão. Às vezes não tem mais ninguém, aí você fala com Deus. Quem sabe você não tem tempo de falar com Deus fora, porque você está conversando com um amigo, com alguém, fala de um, fala de outro, fala de um problema, fala de outro, mas quando você está sozinho, você fala com Deus, irmão. Glórias a Deus. Às vezes é a fornalha da solidão. Deus permite você ir lá, porque Ele quer uma comunhão, quer estar mais perto de você. Às vezes é a fornalha da perseguição. Quantas vezes a gente é perseguido, quando a gente passa por uma perseguição, uma luta, às vezes uma incompreensão de um grupo de pessoas, alguma coisa, a gente para e... Você sabe que é nessa hora que a gente descobre os maiores amigos? E acima de tudo a presença do quarto homem, que não nos desampara. Não nos desampara. Disso eu posso falar com vocês na maior segurança, que Ele não te desampara. Pastor, mas a minha luta está tão grande, eu estou achando que eu estou sozinho. Daqui a pouco você vai ver que o quarto homem está com você. Você vai entender que o quarto homem está com você. Estou falando isso aqui nessa noite. Eu busquei essa palavra hoje, até lutei para Deus me dar uma palavra como eu sempre faço. Eu me sinto na responsabilidade, continuo me sentindo na responsabilidade de orientar essa igreja. Nós precisamos ter medo, irmão. O que nós precisamos ter medo é do pecado. Todo crente precisa ter medo de pecar. Essa igreja precisa fazer a diferença. E eu estou aqui, irmãos, sentindo um peso, com temor e tremor, para transmitir para os irmãos uma palavra. E Deus colocou isso aqui no meu coração hoje. Então eu tenho certeza que Deus vai estar com você na fornalha, e Ele vai queimar as cordas, Ele vai queimar as amarras, e você vai sair de lá glorificando o nome dEle. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava falando para os irmãos que tem uns detalhes aqui interessantes. Por exemplo, eu descobri aqui que o rei, ele ficou com o rosto transtornado de ira contra esses três moços. Primeiro, vê se eu encontro o versículo aqui, quer ver? Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Nabucodonosor falou-lhes, e lança ali aquela sentença toda, né? Mas depois, observe aqui o que aconteceu daí a pouco. O versículo 19 torna a falar do furor de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor se encheu de furor, mudou seu aspecto, seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se acendesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E depois ordenou que eles fossem lançados. E deixa eu ver aqui. Dos versículos 24 para frente aqui, diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade. Então respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Vocês lembram que um pouco antes ele falou assim: qual Deus pode livrar vocês das minhas mãos? Quer dizer, das minhas mãos. Quer dizer, o que ele foi uma verdadeira afronta, mas aqui ele teve que render e falar, chamar eles servos do Deus Altíssimo.
Quando Deus realiza o milagre, até os incrédulos têm que glorificar o nome dele. Quando o milagre de Deus acontece, até quem diz que não crê em Deus, tem que ceder. Eu lembro do pastor, de uma história que eu já contei aqui para os irmãos, mas nesse aspecto, nesse texto, dentro desse contexto aqui, eu posso contar ela, é quando o pastor Albino foi convidado para orar para um moço, que faltava já um osso na perna, ele já estava doente há muito tempo, e os médicos tinham feito uma operação, tirado uma parte da bacia, um osso, e esse homem, um dia descobre o telefone do pastor Albino, chama o pastor Albino lá, através de uma enfermeira, o pastor Albino ora por ele, e vai embora, e ele daí a pouco, ele levanta, anda, os médicos não entendem, forma uma junta médica para estudar aquilo ali, eu estou adiantando a história, mas de repente, eles... entre aquelas perguntas e respostas dos médicos, alguém fala, mas não tem condição, isso não pode acontecer, está faltando um osso, como é que esse moço anda, como é que esse osso voltou, não tem explicação. Aí alguém lembra de perguntar, o que aconteceu? Pergunta para ele, o que aconteceu com você, o que você fez? Eu chamei um pastor para orar aqui. Aí um médico falou assim, isso é coisa de crentes, não é para nós não, vamos terminar nossa reunião. Irmãos, não dá para discutir aquilo que é coisa de crente. Não dá não, é coisa de crente, é coisa de Deus. Então, antes, o rei Nabucodonosor estava enfurecido e chegou a afrontar a Deus, mas depois ele tem que reconhecer que o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego era o Deus que pode livrar como nenhum outro Deus. Imagine os irmãos, a mensagem que nós podemos transmitir através, às vezes, da nossa vida. Eu disse ainda há pouco que eles não defenderam, Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunha. Vocês nunca procuraram na Bíblia, a Bíblia falando, Deus precisa de um grupo de homens para defender, para ser advogado. Não, Deus precisa de testemunhas. Deus quer testemunhas. Então, isso Deus quis, e foi exatamente o que eles fizeram. Foram testemunhas, graças a Deus. Nenhum Deus pode livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, Deus é louvado quando acontecem fatos assim, o nome do Senhor é louvado, é glorificado, e os filhos de Deus são promovidos. Observe o versículo 30 desse texto, capítulo 3 de Daniel, versículo 30. Então o rei, quem era o rei? O mesmo que havia lançado-os na fornalha de fogo, o mesmo Nabucodonosor que, enfurecido, com o rosto cheio de furor, propõe de jogar eles na fornalha, joga, e a fornalha foi aquecida tanto que aqueles que jogaram morreram. Esses 3 moços saem lá de dentro da fornalha, lá dentro ele vê 4, mas esse rei que tenta por todos os meios eliminar, acabar com esses 3 moços, aqui no versículo 30 diz a Bíblia, e o rei foi prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Irmãos, o nome do Senhor é glorificado e o servo de Deus é promovido. Muitas vezes Deus nos leva na fornalha para nos promover. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, quero terminar minha palavra terminando aqui, analisando o nome de alguns homens na Bíblia, que passaram pela fornalha. Tem muitos homens e mulheres aqui, que estão, outros passaram, mas tem alguns personagens bíblicos que passaram pela fornalha, e é bom a gente lembrar disso. Por exemplo, Abraão lá no Moriá. A fornalha para o Abraão foi aquela lá, irmãos, pegar o Isaac e levar ele lá no Moriá para oferecê-lo a Deus. Ali o Abraão estava na fornalha, glórias a Deus, mas o 4º homem estava lá, esteve ali com ele.
Abraão foi promovido. Saiu dali outro homem. Jacó no Val de Jaboque. O Val de Jaboque foi a fornalha para o Jacó. Tremenda, não foi? Tremenda. Ele ficar ali com aquele temor tremendo do Esaú, que estava vindo ao encontro dele, faz passar todo mundo, fica ali a noite toda, naquela luta tremenda, sai dali até manco, né? Eu não sei como é que foi que ele ficou manco, mas ficou manco, naquela batalha ali. Mas, em meio a tudo aquilo ali, Jacó teve o nome mudado. A fornalha para o Jacó foi um momento de promoção. Ele foi promovido. Glórias a Deus. José na prisão, foi para a masmorra, sofreu tremendamente, foi caluniado. Vocês podem observar que eu citei ainda há pouco que a fornalha da perseguição, fornalha, uma série de coisas. José sofreu tudo isso, fornalha da calúnia, foi lançado lá na prisão, mas de lá ele sai para ser governador, foi promovido. Glórias a Deus. Daniel vai para a cova dos leões, mas sai de lá ileso, foi promovido. Pedro no cárcere, capítulo 12 de Atos, Pedro está no cárcere, passa por uma experiência tremenda. Vocês analisem a história, o relato. Eu já vi muito crente até dar um testemunho e falar: eu pedi a Deus que me desse um testemunho, e eu passei pelo vale, por ali, mas hoje eu tenho um testemunho para me dar. Pedro teve um testemunho. João na ilha de Patmos. O Apocalipse, nós lemos o Apocalipse e admiramos. Se a Bíblia não tivesse o Apocalipse, ela era incompleta. Então, até hoje, o nome de João, desse apóstolo amado de Jesus. Agora, Patmos para ele foi a fornalha, mas o quarto homem foi lá. Graças a Deus. Irmãos, e quando o quarto homem tira da fornalha, até o inimigo tem que reconhecer a majestade de Deus, a glória do seu nome, né? O versículo 28 diz assim, olha: falou Nabucodonosor e disse, não foi só falar que ele era servo do Deus Altíssimo, mas ele disse assim: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Quem falou isso aqui? Nabucodonosor. Irmão, até aquele que está te perseguindo, se você for fiel, for firme, a diferença é você estar perto de Deus, estar guardado por Ele, pode ter certeza que Ele vai ter que reconhecer Deus na sua vida. Foi o que aconteceu com Daniel. Irmão, se você está na fornalha, irmã, se você está na fornalha, seja firme e constante, seja fiel, porque Deus vai te tirar dali, com certeza. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar uma experiência, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos, eu disse que estava terminando, estou mesmo, né? Deus abençoe a todos, mas se você está na fornalha hoje, eu queria que você pensasse, refletisse comigo o seguinte: você não é o primeiro, não. Já passaram alguns, hoje está passando outros, amanhã passa outros. Eu disse aos irmãos que cheguei mais cedo, estava conversando com o pastor Josué aqui, dentro da nossa conversa, ele até falou uma palavra interessante, que eu faço uma observação sobre isso. Ele falou: eu vivi um tempo na minha vida que eu era despreocupado, parece que não tinha. Eu acho que todas as pessoas hoje, que viveu mais tempo, igual eu e outros que aqui estão, lembram de uma época que a gente não ficava sabendo dessas notícias ruins que tem hoje. A vida era diferente. Parece que a gente não vivia problemas, era diferente. Então, irmãos, mas hoje, com esse meio de comunicação, tanto, mas
A coisa parece que estamos vivendo um tempo difícil. Eu acho que até o calor, até o aquecimento global está terrível, né? É fornalha mesmo, é aquecimento mesmo. Mas Daniel esteve na cova dos leões, João esteve na ilha de Patmos, José esteve na prisão, Pedro esteve no cárcere, e nós estamos aqui hoje. E eu não sei qual é a fornalha. Às vezes eu passo um pouco, sei da minha, mas você não sabe, eu não sei da sua. Mas uma coisa é certa: o quarto homem de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não morreu, não. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Tem aqui um testemunho do irmão, que está aqui: testifico que esta tarde é a irmã Genesi. Cadê a irmã Genesi? Que mandou um testemunho aqui, está lá atrás. Ela testemunhou aqui assim: testifico que esta tarde estava muito enferma e fiz um propósito com Deus, que se Ele me curasse, eu estaria aqui hoje, contando essa bênção. Então a irmã está contando a bênção. Está aqui, irmã. Graças a Deus. A irmã está aqui porque Deus abençoou. Observe os irmãos que foi uma promoção na vida dela, não foi? Porque nessa tarde ela estava lá na fornalha da enfermidade, mas Deus tirou e ela está aqui para provar que Ele ainda é Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero, enquanto nós vamos dar os avisos, eu quero que seja levantada a oferta que normalmente é passada para alguém que precisa, alguém que tem uma necessidade, nós estaremos passando. Então, os diáconos, diaconistas, por favor, tire essa oferta, enquanto nós vamos dar aqui os avisos. Irmãos, amanhã, quarta-feira, é aquele culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Irmão Sebastião Camargo, a sua equipe, estará aqui dirigindo essa oração. Na quinta-feira, os ensaios. Na sexta-feira, nós teremos os grupos familiares. 40 cultos ou mais aí na cidade, distribuído aí na cidade de Itapuranga, pregando o Evangelho. E no sábado, nós teremos a nossa consagração com os obreiros. Consagração com os obreiros, lá na Veredas. Pastor Eurípides vai estar na direção desse trabalho, e eu quero estar convocando, irmãos, todo obreiro para estar ali. Eu acho que posso fazer um desafio aqui sem medo. Qual o obreiro que já foi numa consagração e arrependeu de ter ido? Tem alguém aqui? Eu acho que não tem nenhum. Todos aqui que já foram naquela consagração, vai de tarde estar ali todo feliz, glorificando a Deus, né? Por ter passado aquele dia ali com Deus. Então, sábado, esse trabalho. Domingo de manhã, teremos uma escola dominical com classe única. É a primeira lição desse trimestre, que com certeza será um trimestre ricamente abençoado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso no próximo domingo de manhã. E domingo à noite. O que nós temos domingo à noite, irmãos? A Santa Ceia do Senhor. Você está com vontade de participar da ceia, irmão? Eu acho que nem todos ouviram. Estava um bocado de gente preocupada com a oferta, né? Mas você está com vontade de participar da ceia, irmãos? Amém? Graças a Deus. Vamos participar sim, aqui debaixo da unção e da glória de Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, com certeza. Todos os dias, a partir das 5 horas, a igreja está aberta para oração. Das 8 às 9, a oração na direção das irmãs. E das 3 às 4, a oração missionária. Todos os dias, aqui no templo. Então, quem tem os seus dízimos, suas ofertas, pode procurar aí a tesouraria da igreja. A gente sabe que agora é princípio de mês, hoje é 2 de abril, são os dias que normalmente os irmãos sempre acertam mais
a questão dos dízimos. Então pode estar procurando aí a tesouraria da igreja, fazendo seus acertos. Eu estava falando para os irmãos com relação às despesas da construção, então são muitas, né? Fizemos aí, estamos caminhando aí para terminar essa reforma, estamos reformando aqui a cozinha, o refeitório, com a pintura pelo menos, vamos colocar agora, na próxima festa, nós vamos ter esse refeitório já com, o refeitório e a cozinha, já com uma climatização diferente. Eu comprei umas máquinas boas aí, bem arrumadas, não vou nem falar muito nisso, que depois os irmãos vão ver, vão estar ali com mais tranquilidade. Eu até tinha muito medo de arrumar um sistema de climatização muito bom no refeitório, e depois o povo ir para lá sentar e não querer sair, né? Mas eu vou fazer um pedido. Naquele tempo eu não pedia não, porque a gente entrava lá, suava tudo, era aquele suor, aquele calorão tremendo, mas agora, quando a coisa estiver bem arrumadinha, aí vocês entram e, assim, pensa que tem uma turma para entrar também, né? Então, fila é desse jeito, a gente está na fila, tem hora que eu fico olhando alguém que até servia comida na fila, tem gente que pensa, quando ele chega lá, ele pensa que ele é dono da situação. Pode ficar 10 minutos servindo, né? Não, aí tem gente atrás, aí. Filho é assim, tem gente na frente, tem gente atrás, tem que caminhar, então tem que pensar nos outros também, né? Então, mas Deus abençoe, que vai dar tudo certo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe toda a igreja, todos os irmãos que aqui estão, Deus recompense a todos vocês, Deus abençoe o pastor Genésio, Deus abençoe os outros irmãos que estão aí, e parece que na apresentação, apresentamos alguém, Deus abençoe. Vamos colocar em pé e vamos orar, encerrando aqui a nossa reunião nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado para estarmos aqui cultuando o teu nome e aprendendo da tua palavra, Senhor, que às vezes a fornalha, o sofrimento, ele tem propósitos na nossa vida, às vezes está nos ensinando, está nos preparando. Continue com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, e que a gente sempre aprenda a tirar proveito desses momentos da nossa vida, das nossas lutas, que seja momentos, ela não seja simplesmente um fim na nossa caminhada, mas seja um meio que o Senhor está usando para nos ensinar. Pai, te pedimos em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.